Meus queridos irmãos e minhas irmãs, nós estamos no segundo domingo do tempo santo do Advento. 4 semanas que a igreja se prepara para o Natal de nosso Senhor. 4 semanas que a igreja exorta os cristãos a endireitarem os caminhos, a se recolherem para receberem Deus nosso Senhor. O tempo do Advento é um dos tempos mais propícios da igreja para a conversão, para o recolhimento, para a abertura do coração e para escolhermos Deus como o Senhor das nossas vidas. Esse tempo marcado pela cor roxa é o tempo que a Santa Mãe Igreja coloca como um retiro para que nos preparemos para o Natal de nosso Senhor. Só que é interessante a Divina Liturgia, por quê? Porque a igreja parte no dia de hoje de uma profecia de Baruque, onde Baruque vai ali exortar a comunidade de Jerusalém para a alegria que está vindo, vai exortar a comunidade de Jerusalém para o momento da glória, para o esplendor de Deus que ela haveria de contemplar. Jerusalém, cidade santa, escolhida por Deus como lugar de sua morada, a terra onde ele haveria de pisar, o local onde ele haveria de se encontrar com os homens. Só que Jerusalém, hoje para nós católicos, não é mais unicamente um lugar geográfico, lá na terra de Israel, no estado de Israel, a capital religiosa de Israel. Não. Jerusalém para nós hoje é a igreja de Jesus Cristo, aquela que prefigura o céu para nós, aquela que é de verdade porta do céu, aquela que é formada pelos batizados, pelos filhos de Deus, por nós católicos. A profecia de Baruque chama a atenção para que joguemos para longe de nós a tristeza, as angústias, as dores, as ansiedades, as fobias, tudo isso que nos faz que faz com que nós diminuamos o sonho de Deus. Deus não fez o homem para a vida de pecado. Deus não fez o homem para a tristeza. Deus não fez o homem para a miséria, não. O homem foi feito por Deus para a alegria, para a felicidade, para uma vida em abundância, e é essa que Ele nos devolve. Só que é preciso que nós católicos escolhamos atender os conselhos que João o Batista nos faz, nos mandando endireitar os caminhos, nos mandando preparar o caminho do Senhor, nos mandando de verdade aterrar tudo aquilo que causa oscilação em nós. E vejam, meus irmãos, o ser humano nunca viveu um momento da história para que ele se enganasse tanto, para que vivesse tanto uma falsidade, para que vivesse tanto de fachada, sem sentimentos, que de verdade joga o homem para cima, sem a virtude da fortaleza, fazendo com que ele de verdade permaneça de pé, diante das dores, das dificuldades, dos problemas da vida, fazendo com que o homem viva a sua vida de verdade, que não vá empurrando com a barriga, como comumente e vulgarmente nós falamos. Não, é preciso vivermos de verdade.
olhando as nossas qualidades, as nossas virtudes, olhando também os nossos defeitos, olhando onde devemos ser fortes, onde devemos perseverar, olhando onde devemos desviar o caminho e também olhando o momento em que nós somos chamados a recomeçar. Não podemos nos acostumar com uma vida broxoxô, com a vida mequetrefe, com a vida de qualquer modo, de qualquer jeito, nos enganando a nós mesmos. Não. Temos que viver a profundidade da nossa fé. Temos que viver a profundidade da fé católica, da fé cristã, assumindo a nossa condição, olhando o que temos de pecado, que precisamos mudar, que precisamos crescer, olhando aquelas coisas que nós vivemos, que não têm profundidade, que são periféricas, que são supérfluas na nossa vida, e olhando de verdade aquilo que nos faz feliz, lutando de verdade para a nossa realização em Deus, para permanecermos no Senhor. É preciso, nesse tempo do advento, sairmos das trevas da ignorância, sairmos das trevas do erro e lutarmos para entrar todos os dias na Nova Jerusalém, os céus, que começa aqui. Olhem que o autor sagrado hoje, ele fala com tanta dignidade, com tanta sabedoria, lembrando daquela profecia de Isaías. Esta é a voz daquele que grita no deserto. Vejam que aqui a palavra de Deus foi dirigida a João, no deserto, ou seja, no momento em que João estava vivendo as durezas da vida, no momento em que João estava ali, sofrendo as dificuldades da vida. É naquele momento que a palavra de Deus foi dirigida a João. Foi naquele momento que a palavra de Deus foi dirigida a João Batista. O momento em que ele estava, a gente pode dizer, atualizando de uma forma assim, na pior, na dificuldade da vida. E a palavra de Deus, dirigida a João aqui, exorta a João para que ele saia a anunciar o reino de Deus, a anunciar o evangelho de Deus. E aí, eu quero perguntar a vocês assim: como você tem sido um pregador do evangelho? Como você está pregando o evangelho de Deus dentro da tua casa, em meio aos teus filhos, em meio aos teus parentes, no teu trabalho? Ou será que você não é de verdade um arauto do evangelho? É alguém estéril para o reino de Deus, que nunca tem tempo para aquilo que é próprio de Deus, que quer viver a vida de qualquer modo, de qualquer jeito. Meus irmãos, é impressionante, mas a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, nesses 2000 anos de história, não cansa de nos exortar à conversão, a mim e a vocês. Não cansa a igreja de anunciar o evangelho e denunciar a vida de erro, de pecado que nós levamos, para que, crescendo na amizade com Cristo, alcancemos a salvação. É tempo de preparação para o Natal. Como você vem preparando a sua casa, a sua vida, o seu coração? Quais são os seus planos para o Natal de nosso Senhor? Que virtude você está buscando crescer? Que pecado você está lutando para deixar para trás? Como está essa caminhada de preparação para o Natal? É preciso se esvaziar de si para se preencher de Deus. É preciso esvaziar de si para se preencher totalmente de Deus. Olhem que esse tempo santo do advento
é marcado pelas luzes que enfeitam as nossas cidades, pela luz da lapinha do presépio, e nós ficamos admirados com a beleza, com o encanto da iluminação do presépio, e isso é muito bonito. Mas essa luz externa é um chamamento de atenção para que acendamos a nossa luz interna. É um chamamento de atenção para que nós possamos de verdade acender a luz de Cristo dentro de nós. É um crime um católico chegar ao Natal com o coração pesado, com ódio de alguém, com raiva de alguém. É um crime um cristão viver esse tempo do advento fazendo as coisas mais horrendas que a humanidade pode fazer. É um crime nesse tempo do advento passar essas 4 semanas sem aumentar um pouco a oração, sem viver um pouquinho mais essa proximidade, essa comunhão com Deus. E somos nós chamados a nos aproximarmos de Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa vida. Somos nós os chamados por Deus a nos aproximarmos dele e não vivermos a falsidade, a mentira, a enganação com nós mesmos. Quantas pessoas se enganam que são felizes, mas não são. Quantas pessoas se enganam procurando pseudas felicidades, momentos lúdicos de entretenimento, mas que logo se esvai. E os problemas, as dores, as dificuldades permanecem todas. Por quê? Porque só o Senhor, que é Deus, é a resolução dos nossos problemas. E aqui o homem é feliz na medida em que ele procura a Deus de coração sincero, na medida em que ele luta todos os dias para ser coerentes com o anúncio do Evangelho. É claro, minha gente, que a mensagem do Evangelho é muito sublime. É claro que essa mensagem é grandiosíssima e que nós não conseguimos vivê-la em plenitude, mas pelo menos o mínimo esforço tem que existir dentro de nós para nos aproximarmos de Deus e descobrirmos a verdadeira felicidade, que consiste em ganharmos a Deus para um dia chegarmos aos céus. Olhem que a segunda leitura de hoje, da carta de São Paulo aos Filipenses, é um chamado de atenção para os cristãos, quando ele dá o exemplo de rezar por aquela comunidade. E olha que coisa linda Paulo diz: sempre em todas as minhas orações rezo por vós com alegria, por causa da vossa comunhão conosco na divulgação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. É preciso rezarmos, sim. É preciso rezarmos por aquele irmão do coração duro, irmão de sangue dentro da nossa casa. É preciso rezar por aquele filho que leva uma vida transviada, uma vida errante. É preciso rezar pela esposa, pelo marido que não se abre à graça de Deus. É preciso rezar por as famílias que se desfazem pelo egoísmo, pelo erro de alguém que não quer carregar o outro rumo ao céu e abandona a cruz. É preciso rezar pelos nossos jovens, para que não enveredem pelo caminho das drogas. É preciso rezar pelas nossas crianças, para que não sejam maltratadas, humilhadas e que Deus os livre e abusadas.
É preciso rezarmos pelos nascituros, por aqueles que estão no ventre das mães, para que não sejam abortados. É preciso que nós rezemos por quem está caindo em depressão, por quem está ansioso, por quem perdeu o brilho dos olhos, a alegria de viver. Somos nós os responsáveis de olharmos a dor e o sofrimento do outro e, rezando pelo outro, pedirmos a Deus para que nós fiquemos livres desses males que solapam o mundo e que pode bater também na porta da nossa casa ou na porta também do nosso coração. Não estamos livres. Uma vida de oração, numa busca incessante por Deus, nos protege, nos resguarda das ciladas que o inimigo vai nos preparando ao longo das nossas vidas. Nos prepararmos para o Natal do Senhor, devemos de verdade abrir o nosso coração e dizer assim: vem, Senhor, reina na minha vida. Não quero eu ser mais escravo do pecado. Não quero eu encontrar a felicidade longe de Ti. Não quero eu viver, Senhor, Te servindo dentro da igreja, nas pastorais, nos movimentos, e a minha casa sendo uma bagunça. Quero eu, Senhor, ser verdadeiramente Teu discípulo, capaz de Te saboreando, levar o Teu bom odor ao mundo, e assim converter os corações mais endurecidos para o Teu reino de amor. Meus queridos irmãos, minhas irmãs, estamos caminhando rumo ao Natal de nosso Senhor, e a igreja nos exorta para que sejamos de verdade fiéis no crescimento da vivência da palavra, no crescimento da Eucaristia, não nos enganando, mas vivendo de verdade aquilo que Deus quer. O juiz da minha vida não sou eu, o juiz da tua vida não é você, o juiz das nossas vidas é nosso Senhor, e Ele se nos revela na sua santa palavra, que nós somos obrigados a vivê-la. A vivência da palavra de Deus não é opcional, viu? Para mim e para vocês, nós somos obrigados. A palavra não é opcional. Não é eu vivo quando eu quiser, ou isso aqui eu aceito, isso aqui eu não aceito. Não. Observem que isso aqui é tão bonito e tão santo, porque a divina liturgia da igreja nos convida de verdade a olharmos essa realidade celeste e abrirmos o nosso coração para a graça de Deus. Que nós possamos, meus irmãos, cantar como os exilados, como o salmista de hoje, que olhando aquele povo ali, quando saiu do exílio, assim cantou. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. Sim, é feliz quem se deixa conduzir por Deus. É feliz quem vive a vida segundo os princípios de Deus. Só que para isso é preciso que nós passemos como que uma lima a tirar as arestas da nossa vida e do nosso coração. Repito mais uma vez, deixando de lado tudo aquilo que não nos edifica e nos levando todos os dias à glória dos céus. Vamos juntos ficar de pé e vamos professar a nossa fé na igreja.